Quem era Jesus antes de nascer em Belém? A maioria das pessoas o conhece como o carpinteiro de Nazaré, o mestre que andava sobre as águas e o profeta que foi crucificado. Mas, e se eu te dissesse que a história de Jesus não começa na manjedoura? E se a Bíblia revela que ele é uma figura eterna, que existia em glória com Deus Pai muito antes que as estrelas fossem criadas? Aqui no Fatos da Escrita, a gente ama mergulhar nas verdades mais profundas da Palavra de Deus. Hoje, vamos desvendar um dos maiores mistérios da fé cristã: a pré-existência de Jesus. Vamos diretamente aos textos bíblicos, onde o próprio Jesus, com suas palavras, e os seus apóstolos, com suas revelações, explicam a sua verdadeira identidade e a sua natureza eterna. Prepare-se para uma jornada que vai expandir sua mente e fortalecer sua fé. O que você está prestes a descobrir não é apenas um detalhe teológico, mas a fundação sobre a qual todo o cristianismo se sustenta. Fique ligado, porque a resposta para a pergunta "Quem é Jesus?" é muito mais poderosa do que você imagina. As próprias palavras de Jesus, o testemunho de sua pré-existência, a prova mais irrefutável de quem Jesus é, vem diretamente dele mesmo. Em vários momentos de seu ministério, ele fez declarações que chocaram seus ouvintes, pois elas apontavam para uma origem que transcendia o tempo e o espaço. João 8,58. Eu sou. Antes de Abraão, esta é talvez a declaração mais audaciosa de Jesus, a que provocou a maior ira dos líderes religiosos de sua época. Contexto: Jesus estava discutindo com os fariseus, que questionavam sua autoridade. Eles dizem: "Tu ainda não tens 50 anos e viste Abraão?" João 8,57. A lógica deles era que Jesus, um homem jovem, não poderia ter conhecido Abraão, que viveu séculos antes. A resposta de Jesus: em verdade vos digo que antes que Abraão existisse, eu sou. João 8,58. A resposta de Jesus não foi "eu era" no passado, mas "eu sou" no presente eterno. A expressão grega ego eimi, eu sou, é a mesma que Deus usou para se revelar a Moisés na sarça ardente. Eu sou o que sou. Êxodo 3,14. Jesus estava se identificando diretamente como o Deus eterno e autoexistente do Antigo Testamento. Ele não estava simplesmente afirmando sua pré-existência, mas sim sua divindade e sua natureza atemporal. Por essa razão, os fariseus pegaram em pedras para apedrejá-lo, pois entenderam perfeitamente a blasfêmia, do ponto de vista deles, que ele estava cometendo. João 17,5. A glória que eu tinha antes do mundo, existir em sua oração sacerdotal. Momentos antes de ser preso, Jesus fala diretamente com o Pai, e nesse momento de intimidade, ele revela a sua história de forma inconfundível. Oração de Jesus. E agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com a glória que eu tinha, contigo antes que o mundo existisse. João 17,5. Aqui não há ambiguidade. Jesus fala de uma glória compartilhada com o Pai em uma eternidade passada, antes da criação de tudo. Essa declaração não é apenas de pré-existência, mas de coeternidade e coigualdade com o Pai. Ele não é uma criatura de Deus. Ele é o Deus eterno que temporariamente deixou sua glória para se tornar um ser humano. João 6,62. O que ascenderá para onde estava. Antes, durante um sermão em que Jesus se apresenta como o pão da vida, ele faz outra declaração surpreendente. Revelação. E se virdes o Filho do Homem subir para onde primeiro estava? João 6,62. Jesus fala da ascensão como um retorno ao seu lugar de origem, que não é a terra, mas o céu, onde ele estava antes. Suas palavras indicam uma viagem. Ele veio de um lugar e retornará a ele. Esse lugar é a sua casa celestial, o lugar de glória,
onde ele existia em perfeição antes de vir a este mundo. Fatos, da escrita Insights. As próprias palavras de Jesus são a prova mais contundente de sua natureza divina e eterna. Ele não apenas se refere a um tempo antes do seu nascimento, mas a um estado de ser antes da criação, onde ele compartilhava a mesma glória e a mesma identidade com o Pai. A resposta para a pergunta, quem é Jesus? É simples. Ele é Deus. O testemunho dos apóstolos, a natureza eterna de Jesus, os apóstolos, inspirados pelo Espírito Santo, expandem a revelação de Jesus, deixando claro para a igreja primitiva quem ele era antes de Belém. Suas epístolas e evangelhos são repletos de referências à sua natureza pré-existente e divina. João 1:3. O Verbo eterno e o agente da criação. Prólogo do Evangelho de João é uma das passagens mais importantes da Bíblia sobre a divindade de Jesus. João 1:3. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. O Verbo. A palavra grega logos, verbo, significa razão, ordem, expressão. João identifica Jesus como o Verbo eterno de Deus, a expressão perfeita da mente de Deus. Com Deus e era Deus. A frase, o Verbo estava com Deus, mostra a distinção de pessoas, pai e filho, enquanto o Verbo era Deus, declara a unidade de natureza, divina, agente da criação. A frase, todas as coisas foram feitas por ele, confirma que Jesus não foi criado. Ele é o Criador. Ele é o agente ativo da criação, o que coloca sua existência em um ponto antes do próprio princípio. Colossenses 1:15-17. O primogênito e sustentador de tudo, o apóstolo Paulo, oferece outra descrição detalhada da pré-existência e divindade de Jesus. Colossenses 1:15-17. O qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis. E tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Primogênito. A palavra primogênito aqui não significa o primeiro ser criado, mas sim o que tem a preeminência, a primazia, a autoridade. Jesus é o herdeiro principal, o que tem a prioridade e o direito sobre toda a criação. Criador e sustentador. Paulo reafirma que Jesus é o Criador, e mais do que isso, o sustentador. Todas as coisas subsistem por ele, o que significa que o universo se mantém unido pela sua palavra e poder. Hebreus 1:3. O resplendor da glória de Deus. A carta aos Hebreus também pinta um quadro impressionante de quem Jesus é. Hebreus 1:3. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes, nestes últimos dias, a nós nos falou pelo Filho, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Esta passagem descreve Jesus como a manifestação exata da glória e da essência de Deus. Ele não é uma cópia, mas a própria imagem. O Filho é a exata impressão do Pai, e ele tem o poder de sustentar a totalidade da existência. Fatos da escrita Insights. O testemunho dos apóstolos, inspirado pelo Espírito Santo, é unânime. Jesus não é uma criatura. Ele é o Verbo eterno, o agente da criação, o sustentador de tudo e o exato reflexo do próprio Deus. A sua pré-existência é um dogma fundamental da fé cristã. A pré-existência de Jesus no Antigo Testamento, a revelação de Jesus como um ser eterno, não é um conceito exclusivo do Novo Testamento. A sua presença e natureza são profetizadas e,
em alguns casos, até mesmo manifestadas no Antigo Testamento em eventos conhecidos como teofanias ou cristofanias, manifestações do Cristo pré-encarnado. O Anjo do Senhor. Em diversas passagens, uma figura misteriosa chamada o Anjo do Senhor aparece. Esta figura age com a autoridade de Deus, aceita adoração e até mesmo é identificada como Deus. Moisés e a sarça ardente. Em Êxodo 3, o anjo do Senhor aparece a Moisés na sarça ardente. Mas o texto logo muda para quando o Senhor viu que ele se virava para olhar, Deus o chamou. Êxodo 3:4. A figura do anjo é identificada com o próprio Deus. A Batalha de Jericó. Em Josué 5, o capitão do exército do Senhor aparece a Josué. Josué, reconhecendo a autoridade da figura, prostrou-se com o rosto em terra e o adorou. Josué 5:14. Esta figura que recebe adoração é um anjo. Nenhum anjo bíblico aceita a adoração, mas Deus sim. Muitos estudiosos acreditam que esta foi uma aparição de Jesus antes de sua encarnação. Profecias de sua eternidade, os profetas do Antigo Testamento também olharam para a frente e profetizaram sobre a natureza eterna do Messias. Miqueias 5:2. Mas tu, Belém Efrata, posto que pequena entre os milhares de Judá, de ti me sairá o que será Senhor em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Esta é uma das profecias mais diretas sobre a pré-existência do Messias. O profeta não fala de seu nascimento, mas de sua origem, que é desde a eternidade. Fatos da Escrita. Insights. O Antigo Testamento é como um livro de fotos de Jesus antes de a câmera ser inventada. A sua presença é vista em manifestações e profecias que apontam para a sua natureza eterna e divina, preparando o caminho para a sua revelação completa no Novo Testamento. 4. Por que isso importa? As verdades essenciais da pré-existência de Jesus entender. A pré-existência de Jesus não é apenas um exercício de teologia. É uma verdade que tem implicações profundas para a nossa fé e para a nossa vida. A divindade inquestionável de Jesus. A pré-existência de Jesus é a prova final de que ele não é apenas um homem bom, um profeta ou um líder espiritual. Ele é Deus. Ele é digno de nossa adoração, obediência e confiança total. Se ele não é Deus, a nossa fé é em vão. A magnitude do sacrifício. O sacrifício de Jesus na cruz se torna infinitamente mais poderoso e incompreensível quando entendemos quem ele era antes. Não foi apenas um homem que morreu por nós, mas o Deus eterno, o Criador do universo, que se humilhou, se esvaziou de sua glória e se fez carne para morrer por nossos pecados. O amor demonstrado na cruz é o amor de Deus. A autoridade absoluta, o Eu Sou de Jesus, lhe confere toda a autoridade sobre o tempo, a vida, a morte e o seu futuro. Ele não é uma figura histórica que viveu e morreu. Ele é a realidade eterna que governa o universo. O seu poder sobre o pecado e a morte é real, porque ele é o Criador. A esperança da eternidade. A promessa de Jesus de que ele foi preparar-nos um lugar, João 14:2-3, é a maior esperança que temos. Aquele que existia antes da criação e que criou tudo, tem o poder de nos levar para a eternidade com ele. Fatos da Escrita Insights. A pré-existência de Jesus não é uma teologia difícil de entender. É a teologia essencial para se entender a salvação. Ela nos lembra que nosso Salvador é o Criador, nosso Rei é o Eterno, e a nossa esperança não está no passado, mas, na verdade, viva de quem Ele é. Conclusão do vídeo. Uau!
Que jornada incrível a nossa foi, não é mesmo? Vimos que Jesus não foi um novo começo, mas a revelação de um ser que existia desde a eternidade com o Pai. O testemunho de suas próprias palavras, o ensinamento dos apóstolos e o vislumbre. No Antigo Testamento, todos apontam para a mesma verdade. Jesus é Deus. Ele é o Eu Sou, o Verbo que estava com Deus no princípio, o Criador de todas as coisas e o sustentador do universo. Sua história não começa em Belém. Ela começa na eternidade. E foi por amor que ele se humilhou para viver entre nós e morrer por nós, para que pudéssemos viver a eternidade com ele. Você está pronto para conhecer e adorar este Jesus, o Eu Sou, o eterno e poderoso Deus? Deixe seu comentário e diga: eu adoro o Eu Sou. Se este vídeo te abençoou e te trouxe novas revelações, deixe seu like e compartilhe com todos que precisam conhecer a verdadeira identidade de Jesus. Inscreva-se no Fatos da Escrita e ative o sininho para não perder mais nenhum conteúdo que vai aprofundar sua fé e transformar sua vida.